Fala galera, tudo bem? Professora Jaqueline Braga, do Laura Filgueiras, tô de volta. Hoje nós vamos falar de transformações e propriedades físicas da matéria. Estão preparados? Vamos lá? Bom, galera, a gente vai começar nossa aula hoje relembrando alguns conceitos que vocês já aprenderam, tudo bem? Primeira coisa, lembram dessa imagem aí? Eu já utilizei, a professora Eliana já utilizou. Esse é um átomo e o átomo é o que forma todas as matérias que existem, tá? Tudo que existe é formado por átomos, ok? E aí estão as moléculas. Isso é um copo com água, tá? E essa água que está dentro desse copo, ela tem moléculas, que são vários átomos juntos. Então, o que são moléculas? É um conjunto de átomos. Tudo bem? Essa matéria, ela pode ter vários estados físicos. Vocês aprenderam na escola já os estados físicos como sólido, líquido e gasoso, mas tem o plasma também, que pouco é aprofundado nas escolas. E a gente vai falar um pouquinho dele também hoje, tá bom? Então, os estados físicos da matéria são 4: sólido, líquido, gasoso e plasma. Pessoal, quando nós falamos de estados da matéria, nós precisamos levar em conta, na verdade, o grau de agitação dessas moléculas. Então, aqui eu estou mostrando para vocês essas moléculas lindas, fofas, maravilhosas, molequinhas. Estão aqui, ó, tá vendo? Todas bem juntinhas, tentando se agitar, mas não tem espaço para isso. Estão vendo como elas estão bem enfileiradas? Elas tentam uma agitação, mas não tem muito sucesso. Por isso que é sólido. Você não consegue muito mudar a sua forma, tá? Eu coloquei para vocês o exemplo de um cubo de gelo, né? Você não consegue mexer muito, para ele conseguir mudar de forma, ele precisa mudar o seu estado físico. Aqui, ó, eu tenho uma garrafa, ela está num estado sólido, eu não consigo mudar a forma dela, porque as moléculas, elas estão todas juntas, próximas, tá? Agora a gente vai falar do líquido. O líquido tão conhecido por todos nós, né? Vocês vão observar que aqui as moléculas, elas conseguem ter espaço para se agitar. Por esse motivo, o líquido, ele consegue mudar de forma. Então, aqui nós temos a imagem do líquido sendo despejado da garrafa para um copo. Então, ele sai do formato que estava na garrafa e muda de forma quando ele passa para um copo. E mudaria de forma se fosse para um recipiente de outro formato, ok? Agora a gente vai falar do gasoso. Não, não é esse tipo de gasoso não, sai daí, pum. Eu tô falando do outro, é o gás. Os gases. Observem a distância entre uma molequinha e outra, gente. Viram como elas se batem? Estão, ó, super distantes, uma lá, outra lá do outro lado. Então, o que acontece? O vapor, ele está muito distante uma molécula da outra, né? Então, por isso que a gente mal consegue, a gente não consegue pegar, né? Diferente do líquido, que ele vai mudando de forma, o vapor a gente não consegue nem ver a forma, porque ele fica todo espalhado, tá bom? Chegamos agora no nosso quarto estado físico da matéria, o plasma. Estão vendo aí que imagem mais linda? Então, vamos lá. Esse estado físico, ele acontece depois do estado gasoso. As temperaturas estão tão, mas tão elevadas que os elétrons, ao invés de ficar orbitando ao redor do núcleo, eles ficam disformes. Exatamente. Podem ver que eles estão girando desordenadamente. Bom, esse estado, ele constitui 99% de tudo que está no universo. Também é utilizado no nosso dia a dia, como as TVs de plasma e algumas lâmpadas, ok? Vamos agora falar um pouco da mudança de estado físico. Eu vou mostrar para vocês um diagrama, ele está aí. Vamos utilizar a água pura como exemplo.
Vocês estão vendo um gráfico. Em menos 10 graus Celsius está no estado sólido. E ele tem no ponto de fusão 0 graus Celsius. Isso quer dizer que de 0 graus para frente, ele vai iniciar o seu processo no estado sólido para o líquido. Ele vai estar no estado líquido até os 100 graus Celsius, quando ele entra no ponto de ebulição. E do estado líquido, ele vai passar para o estado gasoso, vai virar vapor. Isso, água pura. Lembrem que cada substância tem um ponto de fusão, tem uma temperatura para o ponto de fusão e uma temperatura para o ponto de ebulição. Fusão e solidificação. Ó, pessoal, esse é o melhor dia da minha vida. E possivelmente o último. Pra você, amiguinho. Uma nevasca só pra mim. Nós vimos agora uma cena do filme Frozen, do Olaf, que é um boneco de neve, representando duas mudanças de estado físico, a fusão e a solidificação. A fusão, ela é uma mudança do estado sólido para o líquido, que acontece quando ele derrete, e logo após acontece a solidificação, que é quando ele passa do líquido para o sólido. Agora nós vamos falar da vaporização. A vaporização, ela pode acontecer de três formas. Ela é a mudança de estado físico do líquido para o gasoso. Vamos começar falando da evaporação. Ela é o método mais lento, que acontece quando a molécula ela vai se aquecendo lentamente e se solta, virando vapor. É muito comum quando a gente estende uma roupa e a roupa vai secando lentamente no varal. Depois vem a ebulição. Na ebulição, acontece dentro da panela, quando a gente bota água para aquecer, uma corrente de convecção. Então, a água aquece mais no fundo, ela aquece tanto que ela sobe, esfria, a água fria desce e aí ela vai formando bolinhas dentro da panela. Então, forma uma corrente dentro dessa panela e essas bolinhas vão se soltando e vai saindo aquela fumacinha de dentro da panela, que é o vapor. E depois temos a calefação. Quando você tem uma panela, uma chapa bem quente e você joga, respinga uma água ali, a água rapidamente ela vai evaporar, né? Então é uma forma muito rápida de evaporação que a gente chama de calefação. Então são as três formas de vaporização: evaporação, que é a forma mais lenta, ebulição e calefação, que é a mais rápida. Agora vamos falar da condensação, que a gente conhece esse fenômeno aí, muito comum, né, na nossa vida, que é a chuva, que é quando ela passa do vapor para o líquido. Simples, né? Aí nós temos a água na forma de vapor nas nuvens e ela descendo na forma de chuva. Também acontece muito comum também, né? Quando a gente às vezes coloca uma água num copo, quando a água está muito gelada e depois o copo parece que ele está molhado por fora. Também muito comum quando a gente toma um banho muito quente e depois esse vapor aí se encontra no espelho, aí você vê que você passa a mão no espelho, aquela água vai escorrendo. Também muito comum quando você está fazendo alguma comida, a mãe está fazendo alguma comida, você chega lá da escola, vai olhar o que a mãe preparou, quando você abre a panela, escorre aquela água da tampa da panela. Isso tudo é condensação. A água estava ali na tampa da panela em forma de vapor, é quando você abre a tampa, escorre aquela água da tampa, né? A água estava na forma de vapor ali e ela tornou-se líquida. O nome disso é condensação. Agora vamos falar de sublimação e ressublimação. Sublimação é quando passa do sólido direto para o vapor, tá? Aí eu tô mostrando para vocês o gelo seco. Também acontece, é muito comum, sabe aqueles cheirinhos que o pessoal compra para colocar no carro, em casa, no guarda-roupa? Então, você compra lá um bloquinho e aí depois de um tempo aquele bloquinho some. Então, porque ele passou do sólido
e ele virou um vapor. Aquele cheirinho que fica no banheiro, fica no quarto, aquele cheirinho veio daquele sólido, porque ele era um sólido e virou um vapor, por isso que fica com cheirinho no ambiente, né? Então, ele sublimou. E a ressublimação é quando ele estava sólido, virou vapor, e o vapor voltou para o sólido novamente. Por isso que ele ressublimou, tá bom? Agora, vamos para o nosso resumão, hein, gente? Primeiro, a gente vai fazer quando aumenta a temperatura, quais são as mudanças de estado físico que acontecem, tá? Então, o estado sólido, quando eu aumento a temperatura, ou seja, quando eu aqueço, o sólido vai virar líquido. E o líquido, se eu continuar aquecendo, ele vai virar vapor. Então, ele vira um gás. Ok? O sólido, ele vai sublimar. Se eu começar a diminuir a temperatura, o gás vai ressublimar, o gás vai condensar, ou seja, ele vai virar líquido, e o líquido vai solidificar, vai virar sólido. Então, se nós formos lembrar, vou pegar os exemplos. O gelo, que era sólido, virou água líquida. A água líquida, quando eu aqueci, ela virou um gás, virou vapor. Esse vapor, quando eu condensei, ele voltou para a água líquida. E a água líquida, quando eu resfriei, ela virou gelo de novo. Lembram disso? Agora, nós vamos falar um pouco das propriedades físicas da matéria. Primeiro, vamos falar um pouco da solubilidade. É a capacidade que uma matéria tem de dissolver substâncias. Maleabilidade é a capacidade que ela tem de se transformar em lâminas. Não são todas as matérias que têm isso. Ductibilidade em transformar-se em fios. E condutividade elétrica, a capacidade de conduzir eletricidade. Facinho, hein? Não são todas as matérias que têm essas propriedades. Vamos tratar agora de mais algumas propriedades da matéria, tá? Magnetismo é a capacidade de uma matéria de ser atraída por um ímã. Dureza é a capacidade que uma matéria tem de riscar a outra. Tá? O material mais duro que nós temos é o diamante. E a viscosidade é a resistência de um fluido de conseguir escoar. Você pode aí observar a diferença da viscosidade de 3 substâncias, né? Que é a cola, o azeite e o mel. Agora é com você. Acesse o nosso blog, realize as atividades 51 e 52. Ainda vamos tratar de mais algumas propriedades na próxima videoaula, ok? Até lá, gente. Fiquem em casa, fiquem em paz.